Olá, olá, queridos alunos e queridas alunas do Instituto Federal, quem fala é o professor Bianchi, continuando o nosso estudo do processo de trabalho, com base no texto de Karl Marx, do livro O Capital, capítulo 5. Vamos então às questões dos alunos. Então temos aqui a questão formulada pelo grupo 6, do curso de Mecatrônica, Raniel, Robson, Cauã e o José Lucas. Eles perguntam: sobre a produção de valores de uso ou de bens, é correto afirmar que ele sofre alguma alteração em sua natureza pelo fato de ocorrer para o capitalista e sob seu controle? Justifique sua resposta. Não ocorre. Vamos lembrar que o Marx escreveu que a relação essencial do trabalho é entre o homem e a natureza, na medida em que este atua sobre a natureza, sobre os elementos da natureza externa. O homem com a sua natureza, sendo parte da natureza, mas tendo uma especificidade na medida em que o homem consegue pensar, consegue imaginar, consegue antever as coisas no plano da ideia. E assim ele passa a agir segundo fins. Ou seja, então, essa espécie, essa parte da natureza que age segundo fins, atua sobre a natureza externa, regulando-a, mediando-a, agindo sobre ela e assim controla a sua relação com a natureza através do trabalho. O trabalho é a força produtiva colocada em ação, transformando a natureza, criando novos objetos, criando novas realidades e, particularmente para a geografia, criando um espaço. O espaço que vai ser também, além de produto, a condição da existência do próprio ser humano. Daí a importância do estudo do espaço. Ok? Então, a novidade no capitalismo é o modo de produção. Como se estrutura a relação de produção. Mesmo sendo baseado em contratos sobre a exploração capitalista do trabalho, essa relação essencial da energia, da força de trabalho colocada em ação, resultando na produção de valores de uso, então, é o trabalho acontecendo no plano essencial, da mesma maneira. Agora, há diferenças históricas e é exatamente por isso que os historiadores datam a história, segundo a maneira generalizada através do qual na história, ou dos continentes, dos territórios, essas relações de trabalho ocorreram e, no caso, ocorrem atualmente. Uma segunda pergunta veio do grupo da informática, formado por Esther, Emily, Felipe. Eles dizem: o trabalho consome seus elementos materiais, seu objeto e seu meio. Ele os devora e é, assim, processo de consumo. Esse consumo produtivo se diferencia do consumo individual pelo fato de que, sim, o próprio Karl Marx responde isso no texto dele, dizendo que esse consumo produtivo se diferencia do consumo individual pelo fato de que este último consome os produtos como meios de subsistência do indivíduo vivo, ao passo que o primeiro os consome como meios de subsistência do trabalho, da força ativa de trabalho do indivíduo. O produto do consumo individual é, por isso, o próprio consumidor, mas o resultado do consumo produtivo é um produto distinto do consumidor. Ou seja, a imagem que temos geral da palavra consumo, do ato de consumo, é muito ligada ao nosso cotidiano, aos afazeres banais, como comer, como beber, como usar uma roupa, como ouvir uma música. Então, nessa medida, a nossa ideia de consumo está ligada muito à ideia de consumo individual. No final desse consumo, o que temos somos nós próprios, os consumidores. No consumo produtivo, diferentemente, o resultado do consumo e o que se consome na produção, exatamente o objeto de trabalho, que vira matéria-prima, e os meios de trabalho, que são aqueles complexos de coisas utilizados na relação entre o homem e a natureza, ou seja, aquele conjunto de coisas que são mobilizadas na realização de um próprio trabalho. O resultado é um novo valor de uso. Então não é o consumidor, essa é a diferença. Por isso que o processo de produção sempre é também um processo de consumo. Ok? Então ficamos por aqui nesse primeiro podcast dessa sessão de quinta-feira e voltaremos logo. Abraços!